mais e mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai continuar falando agora do apóstolo Paulo. Na aula passada nós falamos sobre o tempo que o apóstolo Paulo ficou junto com Barnabé, ficou lá em Antioquia, né? O quanto que Deus trabalhou em Antioquia, né? E hoje nós vamos dar continuidade, falando um pouquinho mais sobre essa questão deles, sobre essa questão deles, né? De estarem lá em Antioquia, né? Podemos dizer que Antioquia foi o primeiro grande reavivamento que teve naquela época, o primeiro grande, estrondoso, onde uma cidade inteira praticamente, né, estava se rendendo aos pés do Senhor. Só para te pôr na página, uma cidade inteira praticamente estava se pondo aos pés do Senhor, né? Uma cidade gentia, uma cidade onde tinha um povo que não era judeu, mas aqueles que estavam pregando o evangelho lá, Barnabé, né, e mais alguns irmãos, começou uma estrondosa explosão do evangelho lá. A mão de Deus estava poderosamente naquele lugar. Se a gente olhar, né, o Atos capítulo 11, que a gente viu na aula passada. Então eles estavam estrondosos, tanto é que naquela época os primeiros cristãos, a primeira palavra, as primeiras pessoas vão chamar de cristãos, que são pequenos cristos que a gente falou, né? E aí a gente volta para Antioquia aqui, né? Quando a gente estava lá em Antioquia, aconteceu a morte de Tiago, depois veio Pedro sendo preso, sendo liberto, depois veio a morte de Herodes, e aqui aí a Bíblia volta no Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a Bíblia volta a falar de Barnabé e Saulo, que estavam lá em Antioquia. Lembrando que eles ficaram 1 ano lá em Antioquia, né? 1 ano pregando, 1 ano discipulando, 1 ano fazendo discípulos naquela cidade, né? E ficaram 1 ano lá. E olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres. Olha o nível que chegou a igreja em Antioquia, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, aí ele vai dizer quem são os profetas e mestres, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era um colasso de Herodes, o Tretarca, e Saulo. Então nós temos essas 5 figuras em Antioquia que eram profetas e mestres. Aí diz no versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre ele as mãos, os despediram. Então a gente começa a ver um trabalhar gigantesco aqui em Antioquia, né? Uma cidade que há um ano atrás não tinha absolutamente ninguém, né? Para poder ensinar. O boom da palavra começou e essas pessoas começaram a ficar carentes, né? De pessoas que ensinassem, pessoas que cuidassem delas, né? Então foi se formando uma equipe poderosa, uma equipe gigantesca, uma equipe muito boa, uma equipe preparada de profetas e mestres que estavam ali em Antioquia, né? E aí a gente vê nessa parte que eles estavam fazendo um trabalho excepcional, porque aquele povo, como a gente disse na aula passada, era um povo que não tinha entendimento, era um povo nécio na fé. O que é o nécio? O nécio é novo na fé. Eles foram pregar o evangelho, só que precisavam de discipuladores. Então Paulo, junto com Barnabé, foram lá e começaram a fazer grande obra ali. Só que nesse tempo, que de 1 ano que eles ficaram lá, começou a surgir também outras pessoas
capacitadas por Deus para poder fazer, e formou uma equipe de 5 caras, 5 pessoas essenciais para aquela situação, para aquela cidade, né? Então aí o que acontece? Depois dessa equipe veio o Senhor, no versículo 2, né, 13:2, que eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, e disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Então, o que a gente vai falar hoje nesse trecho aqui? A gente vai falar de mudança. A gente vai falar de mudança. O quanto que nosso coração tem que estar disponível para a mudança. E a essência da obediência que nós falamos na palavra de ontem, foi dito na palavra de ontem, pastor, né, sobre obediência, que a gente tem que obedecer, mas a essência da obediência lá é a mudança. O Senhor vai requerer de nós, através da obediência, que nós mudemos. Ele vai exigir de nós mudanças, né? A obediência é impossível se a gente não estiver disposto a mudar, porque a mudança, ela vai tirar tudo que é confortável pra gente. A mudança, ela não é confortável. Aqui nós vemos o Saulo, ele passou por várias mudanças. Então ele estava com o coração aberto a mudanças, porque ele passou por tantas mudanças. Até chegar a esse ponto aqui, ele já tinha passado por tantas mudanças, por tantas situações que não fugiram do controle dele, que ele estava disponível a mudar. Olha só, lembrando, né, o apóstolo Paulo, ele passou pela mudança do caminho de Damasco, onde ele foi perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Ele foi lá e teve uma mudança drástica na vida dele. Um perseguidor passou agora para o lado dos perseguidos. Então foi uma mudança drástica, uma mudança enorme na vida de Saulo naquela época, né? Tanto é que ele foi a mudança mais significativa que teve na vida dele, porque foi a mudança que fez a conversão dele, né? Nós falamos que ele foi para Damasco e Ananias veio, colocou as mãos sobre ele foi curado da cegueira que ele ficou, mas foi uma mudança significativa na vida dele, a ponto desse cara agora ele passou de um lado para o outro agora. Então essa foi a primeira grande mudança dele. E depois, a outra grande mudança é que ele teve que conviver agora com as pessoas na qual ele perseguia. Ele se converteu e agora ele teve que conviver com as pessoas na qual ele perseguia. Imagina a dificuldade disso. Imagina a dificuldade de se adaptar agora a um povo onde eu perseguia, onde ele como perseguidor ia atrás, matava, encerrava suas famílias, e agora ele estava convivendo com esse povo. Ele teve que mudar totalmente a sua mentalidade, ele teve que mudar totalmente, tanto é que Deus teve várias situações para ele mudar, né? Depois disso ele foi para a Arábia, que foi uma mudança de ambiente. A Arábia, como nós falamos, é deserto. Ele foi para o deserto. Ele não estava acostumado no deserto, ele estava acostumado com pessoas, ele estava acostumado com gente, ele estava acostumado com multidões. E agora Deus manda ele para a Arábia, ficar lá aprendendo da palavra por um pouco de tempo lá, né? Então teve uma mudança de ambiente, teve uma mudança também de ritmo. Agora aquele Saulo agitado que corria para lá, para cá, que fazia as coisas, não existia mais. Ele foi chamado para o silêncio, foi chamado para um lugar onde ele parou tudo. Lá na Arábia ele parou tudo. Parou tudo. A sua forma de falar, foi tudo mudado. Deus brecou ele. Deus brecou. E muitas vezes, a gente nessa pandemia, né, analisando, talvez Deus tenha brecado a gente, né? Quantas vezes a gente reclamava de que a gente não tinha tempo de orar,
que a gente não tinha tempo de clamar, que a gente não tinha tempo de fazer um jejum, não tinha tempo de ler a palavra, não tinha tempo para isso, não tinha tempo para Deus. E Deus brecou a gente. Deus brecou a gente, permitindo esse coronavírus. Ele brecou. Então Deus, para brecar, para trazer a gente para perto dele, muitas vezes ele vai permitir que aconteçam coisas que vão parar a gente a falar: meu filho, vamos parar um pouco. Vamos parar. Agora a gente tem tempo para estudar a Bíblia, a gente tem tempo para orar, a gente tem tempo para jejuar. A gente tá criando uma rotina, né? Deus fez uma mudança acontecer nesse mundo de uma forma tão grande que mudou o nosso ritmo, mudou o ambiente onde a gente vive, mudou tudo. Se você olhar, o ambiente já não é mais o mesmo. O ambiente já não é mais o mesmo. As pessoas são desconfiadas agora no ambiente onde estão, mudou o ambiente, mudou o ritmo das pessoas e o estilo de vida. Hoje a gente lava a mão para tudo, hoje a gente se cuida, hoje a gente pensa, hoje a gente mudou nosso estilo de vida. E essas mudanças, elas são necessárias e vão acontecer o tempo todo. Agora eu pergunto para você, o quanto que estamos disponíveis, o quanto estamos flexíveis a esse tipo de mudança, a esse tipo de situação, né? Porque Deus, quando Ele quer parar, meu irmão, Ele vai te parar, Ele vai te mostrar, falar assim: olha, vamos lá, vamos alinhar as coisas aqui, porque tá tudo desalinhado, né? E o apóstolo Paulo tinha uma vida corrida, ele era o cara, ele fazia, acontecia, e Deus parou ele para revelar coisas do profundo do coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pandemia só está nos mostrando que Deus quer revelar coisas profundas para o nosso coração. Quer revelar coisas que Ele não revelou ainda. Ele quer revelar coisas para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão indo, né? Indo atrás de Deus. Buscando, tentando recuperar o tempo perdido, tentando recuperar tudo que perdeu, tentando recuperar esse tempo que nós perdemos. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que não é falta de tempo a oração. A gente não deixa de orar por falta de tempo, porque a gente deixa de orar porque o nosso coração não quer orar mesmo. Não é isso. Mas Deus foi lá e fez de alguma forma, mudou o ambiente, mudou o ritmo, mudou tudo. Então eu te pergunto, como é que está a mudança para você? Como é que está esse nível de mudança? Como você está encarando essa mudança? Como o seu coração está encarando essa mudança? Para o apóstolo Paulo não foi fácil mudar. Não foi fácil, mas precisou mudar. Porque Deus ia fazer várias mudanças durante toda a vida dele. E é assim durante toda a minha vida, durante toda a sua vida também. Várias mudanças vão acontecer. E aí eu te pergunto, o seu coração está preparado para isso? O seu coração está preparado para confiar em Deus em cada uma das mudanças que Ele fizer na sua vida? O apóstolo Paulo teve que aprender. Ele teve que aprender. Depois que ele saiu da Arábia, ele voltou para Damasco. Aí ele começou a pregar de novo, né? Depois foi para Jerusalém, depois foi para Tarso, onde ele ficou em anos, né, na escuridão novamente, mudando totalmente o ritmo dele. Ele saiu da Arábia, foi para Damasco, começou a pregar em Jerusalém depois. Ou seja, quando pensou que estava engrenando, Deus foi lá, pum! Outra mudança. E a mudança parando ele de novo. Porque Deus tinha mais coisa para revelar a ele. Né? A gente tá vivendo esse tempo de quarentena. E o apóstolo Paulo viveu uma quarentena com Deus muito grande. E ele precisou disso. Ele precisou desse tempo. E a gente vê que depois que ele saiu de Tarso, quando o Barnabé foi chamá-lo, foi uma outra mudança agora. Uma mudança de ritmo, de novo. Para quem estava na escuridão, escondido, para quem estava isolado, agora
entrou numa cidade onde estava tendo um boom, uma revolução, estava tendo um reavivamento, um avivamento gigantesco na cidade, e agora ele precisava colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Posso te dizer uma coisa? Precisaremos colocar em prática desde agora tudo que nós estamos aprendendo nessa pandemia. O que Deus está ensinando para você? O que Deus está ensinando para nós nessa pandemia? Nós vamos ter que colocar isso em prática, porque o boom que vai ser depois disso, dessa pandemia, as pessoas vão estar com o coração mais maleável, e aí é quando os filhos de Deus, eu e você, precisaremos entrar com toda a sabedoria do Senhor para poder ganhar essas vidas. E não só depois da pandemia, mas agora. As pessoas, elas estão tristes, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sem esperança. E o que nós vamos fazer com isso? Porque a mudança pegou de vez todo mundo. A mudança pegou de vez os obedientes e os não obedientes, né? Os que obedeceram, os que sempre obedeceram a Deus, e os que não obedeceram, os que negam a Deus. Pegou todo mundo a mudança. Todo mundo foi obrigado a mudar. Só que como nós encaramos esse período de mudança é o que vai revelar o que Deus tem feito nas nossas vidas. É o que Deus vai revelar, o que Deus tem feito. E aqui com o apóstolo Paulo, o que aconteceu? Quando ele foi chamado para Antioquia, ou seja, o boom, né, o desespero ali, simplesmente ele fez aquilo que Deus tinha já mostrado para ele, que ele tinha aprendido com o Senhor durante a quarentena dele, né? E ele botou em prática tudo aquilo, né? Eu e você estamos aprendendo com o Senhor nessa quarentena. Assim como o apóstolo Paulo, teve muitas mudanças, muitas coisas mudaram. Só que Deus está nos ensinando a viver e depender dele. Deus está nos ensinando a poder usar essa situação para glorificar o nome dele. Deus está nos ensinando. Então a mudança pode ter sido drástica na sua vida. Pode ser que você tenha perdido alguma coisa, pode ser que você tenha perdido a sua esperança, mas a mudança, ela veio de Deus para que nós possamos nos alinhar. A mudança é para isso. A mudança na vida do apóstolo Paulo aconteceu para ele se alinhar. E depois que ele estava alinhado, Deus usou ele poderosamente. Durante um ano lá em Antioquia, durante um ano lá naquela cidade, junto com Barnabé, criando discípulos, formando profetas, formando mestres, formando pessoas que iriam levar aquela igreja para frente. Está na hora dessa geração nossa, deixar um legado para a próxima geração. E através dessa pandemia nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Vamos deixar um legado onde as pessoas da próxima geração, elas acreditarão no Senhor, porque elas verão o quanto nós acreditamos, o que nós fizemos, o que nós vivemos e o quanto Deus nos ensinou nessa pandemia. A próxima geração depende do que nós fizermos agora para a próxima geração. Se nós formos fracos, se nós formos pessoas com medo, amedrontadas, a próxima geração será amedrontada. Mas se nós somos pessoas de coragem, usando a palavra de Deus para trazer conforto, para trazer segurança para as pessoas, a próxima geração será uma geração mais forte, será uma geração onde vai confiar mais no Senhor. Os nossos filhos confiarão mais no Senhor. A próxima geração de jovens confiarão, porque estão vendo pessoas se movendo nessas mudanças. Pessoas se movendo nessa mudança. E você
nós temos que nos mover nessa mudança, mover para onde o rio do Espírito está guiando a gente. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, viveram essas mudanças extraordinárias lá em Antioquia, viveram coisas espetaculares lá. Mudanças que mudaram a vida deles, porque eles após tudo isso em Antioquia, que foi o vai começar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. E eles precisariam de experiências, eles precisariam ter passado por essas mudanças para encarar as próximas que vão vir. Eu e você precisamos, Deus precisou fazer tudo isso para que a gente pudesse entender que as próximas mudanças que terão, nós vamos encarar com oração, com jejum, com batalha espiritual. Porque nós estamos vivendo essas mudanças para nos dar experiências para as próximas mudanças que virão. Né? A gente gostaria de falar que o mundo todo vai mudar, que o mundo todo vai ficar mil maravilhas, que vai ter... Não, meu irmão. Daqui para frente as coisas elas serão de mudança constante. E se eu e você não tivermos o coração firme, permanecermos no Senhor, permanecermos naquilo que Ele está querendo nos ensinar, captar aquilo que Ele está nos ensinando e falar assim: agora eu vou viver o que Deus tem para mim, eu vou viver o que Deus tem para a igreja, eu vou ser firme, eu vou ser forte. Se a gente não fizer isso agora, as próximas mudanças que virão poderão nos destruir. E Deus não quer que a mudança te destrua. Ele quer te alinhar nessa mudança, para que nessa mudança de ambiente, nessa mudança de ritmo, nessa mudança de tanta coisa, Ele quer alinhar a minha vida e a sua, para que nós possamos ser verdadeiramente servos do Senhor, pequenos cristos nessa terra, para poder ensinar, para poder trazer conforto, para poder pregar o Evangelho e ser realmente a manifestação dos filhos de Deus que a humanidade está querendo desesperada. A Bíblia fala que a humanidade espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E talvez Deus esteja usando essa pandemia para que os filhos de Deus, eu e você, nos manifestemos. Eu sei que mudou tudo aí. Eu sei que a sua vida virou de cabeça para baixo, a minha virou de cabeça para baixo. Deus permitiu tudo isso, mas entenda, Ele permitiu para que nós possamos continuar a crescer. E eu e você estamos crescendo em Cristo Jesus. Porque se isso não te fizer crescer, meu amigo, se essa pandemia não te fizer crescer em Cristo, você está perdendo uma oportunidade de ouro de crescer. Deus está apertando as coisas para que nós possamos crescer verdadeiramente em Cristo. Não é para nosso mal. Deus não é mal. Deus, Ele quer alinhar os filhos. Existem os filhos ruios e os filhos tecnon. Existem dois significados para filho dentro da palavra. Os filhos tecnon são aqueles filhos imaturos. Quantos de nós éramos imaturos antes dessa pandemia? E hoje Deus quer transformar a gente em filhos ruios. Filhos ruios é um filho crescido, é um filho maduro, um filho que entende o Pai, o coração do Pai. E o apóstolo Paulo precisou passar por essas mudanças para ele se transformar no filho ruios. E a manifestação que o mundo precisa e está desesperado é a manifestação dos filhos ruios. Não filho técnico. Filhos técnicos são aqueles filhos mimados, aqueles filhos que quando não recebem, saem chorando, aqueles filhos que fazem malcriação, aqueles filhos que ainda estão no leitinho, que estão tomando comida líquida ainda. Já era para estar, um sólido, já vivendo grandes coisas de Deus. Mas muita gente ainda insiste em ser um filho técnico.
mas as mudanças, elas são para que nós nos amadurecemos e nos tornemos filhos ruins. Assim como aconteceu com Paulo aqui. Então, imagina, lá em Antioquia, as pessoas sendo conquistadas para Cristo, ganhadas para Cristo, as pessoas se convertendo, né? Eles estavam satisfeitos trabalhando juntos. Imagina, Barnabé foi lá chamar Saulo, lá em Tarso. Então, para ele era um prazer trabalhar junto com Saulo, porque ele era um cara que estava já tinha passado por várias mudanças, então ele estava flexível, ele estava disposto, ele estava disponível, ele estava humilhado, ele estava entregue. Então Barnabé achou maravilhoso trabalhar com Saulo ali, com certeza. E aí eles começaram o quê? Eles estavam trabalhando juntos num reavivamento notável, num reavivamento onde poucos lugares aconteceu assim, como em Antioquia. Então, tudo estava andando da melhor forma possível. Tudo estava andando da melhor forma possível. A gente vê aqui, né, que a palavra, se a gente olhar no capítulo 12, versículo 24, entretanto a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Então estava indo tudo muito bem, a igreja estava andando, a igreja estava criando forma, a igreja estava criando as pernas dela, a igreja estava criando um ambiente saudável, a igreja estava criando um ambiente disponível, a igreja estava criando isso, né? Então, o que aconteceu? Mas em meio a tudo isso, as coisas mudam, né? Então, a igreja de Antioquia, ela estava crescendo espiritualmente, tinha uma equipe ministerial, que é esses 5 que eu falei aqui no começo, né, que tá lá no versículo 1, né, que é Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Era uma equipe consolidada, era uma equipe firme, uma equipe firmada no Senhor. Então eles eram profetas e mestres. Então eles estavam ensinando a galera. Era uma equipe ministerial com um verdadeiro time dos sonhos, ou seja, aqueles caras que você fala assim, nossa, eu quero ouvir esses caras, porque eles trazem ensino substancial, ensino verdadeiro da palavra, eles trazem ensino poderoso da palavra. Então eles eram profetas, eles eram pregadores e eles eram mestres, professores. Ou seja, imagina uma cidade onde a galera nova não sabe nada da palavra. Aí você tem cinco mestres para poder ensinar da palavra de Deus. Eles estavam totalmente desesperados para aprender mais daquele Jesus em que eles tinham pregado. Então mais e mais as pessoas iam se ajuntando, mais e mais as pessoas iam chegando, e cada vez mais eles precisavam entender o evangelho. Então teve cinco mestres para poder ajudá-los. Imagina, 5 mestres para tirar todas as suas dúvidas de tudo que você tem de dúvidas da palavra. 5 mestres disponíveis ali a ensinar, a falar assim, olha, vamos lá, vamos aprender, vamos falar do evangelho assim, assado, vamos falar do Antigo Testamento. Eles falavam. Então as pessoas, elas estavam tendo um crescimento na palavra, era um crescimento na palavra, e isso fez com que essas pessoas se tornassem firmes, com o coração firme no Senhor. Nenhum crescimento fora da palavra vai te deixar firme. É a palavra, é a base nossa é a palavra, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E por Jesus ser a palavra, ele é a rocha. Se nós construirmos a nossa casa na areia, o primeiro vento derruba. Mas se nós construirmos a nossa casa na rocha, que é Jesus, que é a palavra dele, pode bater vento, pode bater o que for, que continua de pé.
Agora eu pergunto para você, aonde você está construindo a sua casa? O quanto que você conhece da palavra? O quanto que você se dedica a buscar conhecer? O quanto que você aproveita os ensinos que são dados da palavra? Ensinos substanciais. A gente tem pessoas hoje, dispostas a ensinar, a pregar, a falar da palavra verdadeiramente. E ainda tem muito cristão que ainda dá ouvido à fábula. Tem muito cristão que ainda dá ouvido ao que o seu coração deseja ouvir. Não quer aprender da palavra verdadeiramente. Não quer aprender a profundidade e ter base na palavra. Esses caras de Antioquia, eles tinham 5 caras que faziam isso. 5 caras que falavam a mesma língua, que pregavam o verdadeiro evangelho, pregavam a verdadeira palavra. Então eles eram firmados, eles tinham mestres. Esses caras também eram profetas. Profeta. O profeta é aquele que fala sobre Deus. Então Deus falava constantemente naquele lugar através deles. E eles eram pregadores também, eles anunciavam a verdade. Eles não somente só tinham grupos de estudo, não, eles anunciavam a mensagem, eram pregadores excepcionais. Então, as coisas em Antioquia estavam indo muito bem. As coisas eram exatamente o que Antioquia precisava naquele momento. Estava indo muito bem, estava fluindo grandemente, poderosamente. Estavam fluindo. Então as coisas estavam indo bem, estavam funcionando. E eles eram os líderes certos para lançar fundamento. Então todos eles, os 5 que estavam lá, que eram os líderes, né? Esses 5 que nós falamos, eles eram pessoas certas para lançar fundamento. Por que fundamento, Paulo? Era uma igreja nova, precisava de fundamento. O que é um fundamento? Quem é construtor, quem trabalha com construção sabe, se não tiver fundamento numa casa, ela cai. O fundamento é a parte mais importante de uma casa, de uma construção, de um prédio, de qualquer coisa. E o fundamento para você é o mais importante. Tem cristão que não sabe nem o que é o fundamento. Quais são os fundamentos? Um dos fundamentos, por exemplo, é o senhorio de Jesus Cristo. O quanto que é importante o senhorio dele. Senhor é meu salvador, sim, mas ele é Senhor também. Um dos outros fundamentos que a gente tem são as pedras principais. Nós temos os batismos, nós temos as obras mortas, nós temos a imposição de mãos. Tudo isso é fundamento. Tudo isso é fundamento. Tudo isso isso é colocado para você construir em cima. Agora, se você não tem um fundamento, você constrói em cima de quê? E esses caras de Antioquia estavam bem servidos para fundamento. Eles aprenderam o beabá. Eles aprenderam da cruz, eles aprenderam de Jesus, eles aprenderam o beabá. Lá, os fundamentos. Agora eu te pergunto, eu faço essa pergunta para você. Você tem os fundamentos gravados aqui, ó? Você está construindo em cima de fundamento? Você está construindo em cima do que? A sua vida. Deus está parando o mundo para mostrar isso pra gente. Em cima de que estamos construindo? Em cima do medo, em cima da incerteza, em cima do dinheiro, em cima de tantas coisas. Ou em cima de heresias. Ultimamente, algumas igrejas, algumas pessoas estão construindo em cima de heresias. Pessoas estão pregando heresias e as pessoas estão pegando essas heresias e construindo a sua base cristã em cima dessas heresias. Sabe o que vai acontecer? O primeiro vento destruidor que bater, essas pessoas vão ter as casas, tudo aquilo que elas construíram, destruídos. E às vezes esse vento vai ser só no dia do juízo.
quando ela vê todas as suas obras, vê tudo aquilo que ela fez, é lançado no fogo e perdido tudo. Porque acreditou em fábulas, acreditou em heresias. E esses caras aqui, esses 5, eram verdadeiros homens de Deus, que estavam ensinando Antioquia da forma correta. Então, o que eu digo para você, busque o ensino fundamental, substancial da palavra, o ensino verdadeiro da Bíblia, o ensino verdadeiro da palavra de Deus, para você não ser enganado. Nós não queremos ensinar você, não é nunca e nunca será meu intuito te ensinar para te munir de arma para debater com outras pessoas, com outras religiões. Não. O meu intuito é ensinar para que nós tenhamos base para poder construir a nossa vida cristã de uma forma que não vai ser destruída. E que o Senhor fala é isso, a gente precisa construir em cima em cima da palavra. Então essa igreja era uma igreja satisfeita, ele tinha ensino verdadeiro, eles eram encorajados. Lembra que nós falamos que Barnabé era filho do encorajamento? Imagina, Barnabé encorajando essa galera, Barnabé encorajando esses novos cristãos, encorajando Saulo, encorajando os outros profetas. Eles tinham um ensino rico, profundo, a palavra florescia, né? Só que chegou um tempo onde eles tiveram que partir. Aí você pergunta, né? Aí no versículo 2, capítulo 13, versículo 2, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Diz para quem? Lembra que eles eram profetas? Então, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Imagina, os cinco chefes estavam fazendo uma comida maravilhosa. E do nada, Deus agora chega, o Espírito Santo chega e fala: agora me separa 2, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, Barnabé e Saulo não vão mais ficar aqui em Antioquia. O tempo deles em Antioquia acabou. Agora eu tenho uma mudança para eles. Me separem os 2. Como seria hoje, nos dias de hoje? Como seria hoje, né, a igreja ter professores, mestres, pessoas referências, pessoas que ensinam a palavra da maneira certa, e do nada Deus fala: agora eu vou pegar 2 desses 5, ou seja, de 5, vou pegar 2 e vou levá-los para outro lugar. Imagine como seria a reação da igreja hoje. Não, a gente não pode, eles são os melhores, os caras pregam, os caras ensinam bem. Não, a gente não pode deixar esses caras sair daqui. Só que a igreja, lembra que nós falamos que a igreja em Antioquia, ela estava firmada na palavra? Olha o que eles fizeram. No versículo 3, então, jejuando e orando, tudo resolvido na base do jejum e da oração. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, que é uma doutrina básica, impondo as mãos sobre eles, os despediram. O que a gente tem que entender, enquanto a gente está aqui na Terra, Deus não tem acampamento permanente, gente, para nós. Deus não tem acampamento permanente. Você pode estar fazendo um ótimo trabalho, fazendo tudo na direção de Deus, tudo bonitinho, e do nada Deus fala assim: não quero mais você em tal lugar, agora levanta acampamento e vai para outro lugar. Foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Mas eles não estavam fazendo um bom trabalho? Lógico que estavam fazendo um bom trabalho, mas isso não significa que Deus firmou coisas ali para eles. Vamos deixar eles para lá, vamos deixar eles sempre ali.
que Deus tinha? Deus tinha outras coisas para Barnabé e Saulo. Agora, aqueles outros 3 que ficaram tiveram a incumbência de ficar. Tem gente que tem a incumbência de partir. Tem gente que tem a incumbência de ficar. E as mudanças que Deus vai fazendo é tudo para a glória dele. Deus sabe lá na frente. Deus conhece as necessidades lá na frente. Talvez se as pessoas olhassem e falavam, não, mas Deus tá quebrando uma equipe dessa. Deus está quebrando uma equipe dessa para poder levar para outro lugar. Deus está pegando uma equipe formada. Em um ano a gente batalhou, a gente lutou, a gente aprendeu, a gente cresceu junto em um ano. Agora Deus está separando a gente. É o vento da mudança de Deus. De novo, pegou os 2 e levou para outra. Só que a reação da igreja, eles estavam tão firmados na palavra que a reação não foi essa. A reação deles foi o quê? Eles jejuaram e oraram. O Espírito Santo já falou, me separa Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado eles. Então o jejum e oração aqui não foi para saber se era a vontade do Espírito Santo, foi jejum e oração pela vida deles, pelo que Deus ia fazer na vida deles lá na frente. Então jejuando e orando, eles impuseram as mãos na cabeça deles e falaram, agora, e os despediram, dizendo, vão, nós compreendemos a obra do Espírito Santo, nós compreendemos as mudanças, nós somos maduros, nós agradecemos a Deus pelo tempo que ficamos juntos, mas agora é hora de partir, é hora de ir para outro lugar, é hora de poder levar a obra de Deus que nós levamos aqui nessa cidade de Antioquia para outro lugar agora. Eles entenderam isso, o apóstolo Paulo entendeu, o Barnabé entendeu. Eram homens que estavam com o coração disponível à mudança. Eram homens que estavam com o coração disponíveis a mudar, a ir de acordo com o vento do Espírito. Aonde o Espírito mandasse, eles iriam. E a obra Antioquia, como que ia ficar, Paulo? O que ia acontecer com a obra Antioquia? A obra Antioquia tinha Deus. A obra Antioquia tinha Deus. Tinha 3 caras que ficaram lá ainda, mas tinha Deus guiando. A gente tem que entender que nós somos instrumentos do Senhor para poder se fazer a obra dele, sim, né? Mas Deus, quando Ele quiser, Ele pode nos levar para outros lugares, mudar situações, mudar tudo, para que a gente possa cumprir os chamados que Deus tem na nossa vida. Uns são chamados para ficar, outros são chamados para ir. E talvez mais para frente esses 3 que ficaram foram chamados para ir para outro lugar, porque outras pessoas cresceram ali, cresceram espiritualmente e já tinham condições de assumir aquela igreja em Antioquia. Enquanto uns ficaram, outros foram. O que eu quero mostrar, o que a palavra quer mostrar pra gente é que a mudança ela vai acontecer, é inevitável. Só que o nosso coração tem que estar disponível, flexível para essa mudança. Nós temos que ter resiliência. Resiliência é a capacidade de enfrentar mudanças de forma que eu não espane. Por exemplo, um coqueiro é um caso de resiliência. Bate o vento, ele vai até o chão, depois ele volta. Ele não quebra. Ele é flexível. Então que eu e você possamos ser flexíveis na obra do Senhor. Porque o Senhor quer usar a gente de todas as maneiras. E Ele está nos ensinando nessa quarentena para que nós possamos ser flexíveis. Ser flexíveis a Deus. O vento do Espírito, eu não sei de onde vem, nem sei para onde vai. Eu só sei que eu quero ir. Só sei que eu quero fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele fez isso. Ele foi lá, separaram Ele, oraram e jejuaram. Isso que é verdadeiro ministério. Jejuaram, viram que Deus estava chamando para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem
seguir. Então, não exclua nenhum tipo de possibilidade. Fique aberto a tudo que Deus tem para nossas vidas. Sempre. Fique aberto. A mudança ela vai acontecer. E nós temos que estar preparados para a mudança. Não estou dizendo que você vai saber o que vai acontecer. Não, você tem que confiar em Deus. Mas estou dizendo que nós temos que estar preparados. O meu coração está preparado para a mudança. Porque eu já passei por situações onde Deus já preparou meu coração para as próximas. Então Deus está preparando o teu coração para as mudanças que virão ainda lá na frente. Essas mudanças que aconteceram são preparações para as próximas. Para as próximas. E quando que Deus vai parar de mudar? Quando eu e você saímos dessa terra, meu irmão. Quando a gente deixar aqui essa terra e for nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas enquanto estivermos aqui, temos que estar abertos à mudança. Assim como Paulo esteve aberto à mudança. Assim como Barnabé esteve aberto à mudança. A ponto de estarem fazendo com a obra consolidada ali, o Espírito Santo falou, agora vamos embora. E foi aí que começou a primeira viagem missionária de Paulo. Então Antioquia não foi a primeira viagem missionária dele, foi a preparação para a viagem missionária. O tempo de preparação que ele teve na Arábia, em Tarso e Antioquia, fizeram com que o apóstolo Paulo chegasse a lugares inimagináveis. O tempo de preparação dele fez com que ele fizesse coisas em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, e hoje nós temos relatos escritos de tudo o que foi feito. Temos relatos da palavra viva, eficaz, do que esse grande homem de Deus trouxe, deixou escrito para que nós pudéssemos aprender com a vida dele. Quando ele disse, sede meus imitadores, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele não estava se gabando. Ele só estava dizendo, sejam imitadores, porque eu sigo Cristo, eu queria que vocês também seguissem Cristo. Não foi fácil, eu aprendi tudo nas mudanças que Deus sempre ocasionou na minha vida. E que eu e você, nós possamos dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Que nós sejamos imitadores de Cristo. Tenhamos o coração flexível para que o Senhor possa usar as nossas vidas. Que eu e você sejamos filhos ruios, filhos maduros, disponíveis, humilhados, mas disponíveis no tempo de obscuridade, mas que nós possamos ser filhos disponíveis ao Pai. O Evangelho, a Bíblia fala, orai para que Deus mande trabalhadores, que a colheita é muita. E, gente, depois dessa pandemia, nessa pandemia, não é só depois, mas nessa pandemia, nós estamos vendo a colheita. As pessoas estão, como Jesus disse para os discípulos da Samaritana, vejam, os campos já estão disponíveis. Os campos já estão disponíveis para a colheita. E o que nós estamos fazendo? Nos resguardando em nossas casas com medo do que vai acontecer no futuro? A confiança em Deus vai fazer com que eu e você façamos uma colheita gigantesca para os céus. Porque nós, como filhos ruios, assim como Paulo, nós como os filhos ruios, seremos filhos usados pelo Senhor. E dizemos, Senhor, independente da mudança de clima, mudança de ambiente, qualquer tipo de mudança, meu coração está firme no Senhor. Meu coração está firme no Senhor. E aí eles foram. Eles foram para onde o Espírito Santo guiava eles. Eles foram
que é aqui no versículo 4. Aí no versículo 4 ele diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, quem envia é o Espírito Santo. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, eles nem sabiam para onde iriam. Foram enviados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem guia. É o Espírito Santo quem fala para onde você vai. É o Espírito Santo que dá as coordenadas, não você, não eu. Eu não posso dizer, aqui estou nesse lugar e vou ficar eternamente, eu vou ficar para sempre aqui. Se o Espírito Santo quiser e você for um obediente, ele vai mudar tudo. Porque é ele quem guia. É ele quem dá direcionamento. É ele quem dá o que nós temos que fazer. A mudança, ela é doída. Estamos enfrentando essa pandemia, está sendo doído pra gente. Está sendo doído. Às vezes, a nossa mente que não quer confiar, a nossa mente não quer pensar nas coisas boas que possam acontecer. A mudança, ela vai trazer um desconforto. Estávamos muito confortáveis em nossas vidas e esquecendo muitas vezes do Senhor. Mas agora Ele trouxe a mudança. Estamos voltando para o Pai. Estamos saindo do barco da desobediência. Nós falamos ontem, que o pastor falou ontem na palavra. Estamos agora indo para onde o Senhor quer que a gente vai, para Nínive. E Nínive é esse mundão aí fora que está com medo. Assim como Nínive recebeu a palavra de uma pessoa em obediência à mudança e se converteu inteira, assim o mundo aí fora também está aguardando a minha vida e a sua vida. Amém? Então, que eu e você compreendamos que o Espírito Santo vai continuar nos guiando e você tem que estar com o coração disponível para ser direcionado por Ele. Para ser direcionado, não seja igual Jonas, seja igual Paulo, disponível, com o coração disponível para qualquer tipo de mudança sem reclamar, apenas com o coração disponível e dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça o que quer de mim. E que a gente possa, com o coração disponível, aceitar a mudança e, como filho ruios, pregar o Evangelho para essas pessoas que estão desesperadas. Nínive está esperando a mim e esperando a você. Nínive está esperando a gente. Mesmo que a gente tenha que ser engolido por um peixe grande, ficar 3 dias lá na quarentena do peixe grande, mas Deus vai direcionar você e a mim para o propósito dele. Se você é filho de Deus, Deus vai direcionar você e eu para o propósito dele. Você pode fugir para a caverna como Elias. Você pode fugir de Nínive como Jonas. Mas Deus sempre vai trazer a gente. Nem que seja por um peixe grande. Nem que seja por uma quarentena de coronavírus. Mas nós vamos aprender. Se vamos. Nós vamos aprender, porque o Senhor corrige quem Ele ama. E você como filho, Deus, e eu como filho, Deus está nos corrigindo, nos alinhando, porque Ele nos ama e nós faremos a vontade dEle nessa terra. Amém? Vamos orar? Vamos orar, que nós possamos aprender com esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que não temia as mudanças,
porque já tinha passado por várias. Que eu e você possamos passar por várias mudanças, mas existir ao dia mal, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus é meu Pai, muito obrigado por nos ensinar através da vida do apóstolo Paulo, através da vida de Barnabé, Senhor, que eles estavam disponíveis à mudança, que eles estavam disponíveis, Senhor, a crer no Senhor e aceitar o seu direcionamento, independente da situação que estavam passando, Senhor. Independente se tudo estava correndo bem, porque a obra, quem precisa na obra é o Senhor que tem que ser o cabeça, o direcionador, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o coração disponível também, Pai, para que em nome de Jesus possamos encarar as mudanças de forma madura, como filhos, para aprender e saber, Senhor, o que o Senhor deseja de nós, Pai. O que o Senhor deseja de nós nessa quarentena, nessa crise, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, através da Tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, através das Tuas verdades. Ensina-nos, Espírito Santo, o que o Senhor quer de nós. Queremos estar disponíveis, queremos estar, Senhor, meu Pai, 100%, meu Pai, disponíveis ao nosso coração, disponível a Ti, Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa usar-nos as nossas vidas, Pai. Queremos ser usados aonde formos, queremos ser usados aonde ministrarmos um vídeo, um devocional, uma pessoa que está em desespero, Senhor, meu Pai, uma pessoa que está, Senhor, aí, meu Pai, desesperançosa, que nós sejamos a luz do mundo e o sal dessa terra, Senhor, meu Pai, que nós sejamos a igreja corajosa, a igreja, meu Pai, corajosa, que leva a Tua palavra ao mundo carente, ao mundo que precisa, Senhor, Senhor, que precisa ouvir a Tua verdade, porque a Tua verdade liberta, a Tua verdade é o caminho, a verdade, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor, e precisamos, como os filhos maduros que somos, meu Pai, levar essa palavra, levar, meu Pai, o Evangelho, levar a cruz de Cristo, Senhor, para as pessoas, porque, Senhor, o coração das pessoas precisam de algo para segurar, elas estão isoladas, elas estão tristes, elas estão angustiadas, Pai, porque não sabem se vão ter emprego amanhã, não sabem se vão ter comida amanhã, Senhor, porque não confiam no Senhor, meu Pai, não tem um respaldo em Ti, Senhor, mas o respaldo delas é o próprio dinheiro delas, o respaldo delas é a própria força delas, mas nós não fazemos menção, meu Pai, nós faremos menção do Teu nome, não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, meu Pai. Nós confiamos no Teu nome e faremos menção do Teu nome a esse mundo perdido. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos, meu Pai, de que o Senhor está nos ensinando, nos alinhando. Eu agradeço, Pai, pelo alinhamento, agradeço, Senhor, por nos parar. Agradeço por nos parar, Senhor, para que nós possamos nos alinhar, Senhor. E que esse alinhamento, Senhor, seja um alinhamento que seja para a vida toda, de uma vez por todas, meu Pai. Que nós não venhamos, em nome de Jesus, meu Pai, vou retroceder, Senhor, no que nós conquistamos nessa quarentena. Nessa quarentena, Senhor, que nós possamos aprender e não retroceder, Senhor. Mas nós, como servos de Deus, possamos, como Paulo e Barnabé, Senhor, meu Pai, aceitar o Seu direcionamento, aceitar a Sua direção, aceitar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e sermos servos obedientes. Ah, Senhor, meu Pai, o que tiver que mudar ainda em nossos corações, muda, Senhor. O que tiver ainda, Senhor, em nosso coração que não bate, que não está de acordo com a Sua vontade, então muda, Senhor, e nos faz florescer, meu Pai, como servos de Deus, como luz do mundo e sal dessa terra, Senhor. Pai, queremos ser igual, Senhor, Barnabé e Saulo, Senhor, disponíveis para ser usados aonde o Senhor nos levar.
Eu não sei de onde vem o teu vento do Espírito, eu não sei para onde vai, se vai para o Oriente, para o Ocidente, mas queremos ir, Senhor, aonde o Senhor nos levar, em obediência à tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, meus irmãos. E que nós possamos confiar na bondade, no amor e na cruz de Cristo. Nós possamos confiar de que Deus está no controle e Ele não saiu do controle. Ele não saiu. Mesmo que nós estejamos no peixe, mas Ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle. E o que nós precisamos é fazer o que Jonas fez no peixe. Orou, clamou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados e viveu na obediência. E que eu e você possamos fazer isso. Que eu e você possamos fazer isso. Nos arrepender, jejuar, orar. Porque esse é o momento dos filhos maduros se manifestarem. Quem está comigo? Quem está comigo como filho maduro a se manifestar para que essa humanidade entenda que só o Senhor é Deus, que só Jesus salva, que só Jesus liberta, só Jesus nos dá o porto seguro que precisamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muita saudade de todo mundo, muita saudade de vocês. Que nós, quando nós saímos dessa pandemia, firmes, com o coração firmado no Senhor, nós possamos nos abraçar e como igreja madura, possamos fazer grandes coisas. Saímos da Arábia para ir para esse mundo afora aí. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor dê sabedoria para você nesses dias, que o Senhor coloque coloque a unção dele sobre a sua casa, sobre a sua mente, e que você e eu não sejamos dominados pelo medo, mas que a mudança que Deus está fazendo seja substancial em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar essa live. Compartilhe esse vídeo para alcançar as pessoas, para que elas possam ter segurança em Deus, de que Deus ainda está no controle e Ele não vai sair. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.